O Inter revela negociações avançadas para garantir a permanência de um jogador contestado pela torcida. Quero falar também, gente, sobre a tentativa de aproximação do Inter com um ídolo colorado e um fiasco sem precedentes nas categorias de base do Internacional. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado, semana Grenal, mas a nossa pauta hoje aqui ainda segue sendo o Inter, em especial fora das quatro linhas. E o que eu vou trazer dentro de campo talvez não seja o melhor cenário, eu estou bastante preocupado, inclusive, tá? Quero começar falando, gente, sobre o Inter admitir que abriu conversas para renovar o contrato com o Thiago Maia, volante, né, que está terminando o contrato com o Inter. O contrato dele vai até o dia 31 de dezembro de 2026 e a partir do dia 1º de julho ele já poderia assinar pré-contrato com outro clube e deixar o Beira-Rio de graça, sem o Inter ver R$1. Lembrando que o Inter investiu 4 milhões de euros para trazer esse jogador no começo de 2024. O Inter não pagou o Flamengo com o dinheiro, mas de alguma forma acabou, né, deixando de receber um valor maior pela venda do Vitão junto ao Flamengo. O Vitão foi vendido por 5 milhões e meio de euros em dinheiro, mais o abatimento da dívida e a quitação do que ainda tinha para frente do Thiago Maia, ou seja, né, os 4 milhões de euros e mais, né, uma bonificação caso o Flamengo seja campeão nessa temporada. Segundo o executivo Fabinho Soldado, as conversas estão evoluindo bem, mas tem um detalhe que muda tudo aqui. O Thiago Maia perdeu bastante espaço com o técnico Paulo Pesolano. Ele até entrou no último jogo contra o Corinthians, entrou contra o São Paulo também, mas faz muito tempo que ele não é titular, né, da equipe do Internacional. E aí entra aquela dúvida. O Inter quer renovar com o Thiago Maia, mas o Thiago Maia quer ficar no Inter sendo pouco utilizado ou pretende, né, deixar o clube e ir para um lugar onde ele tenha mais oportunidades? O São Paulo sinaliza com esta possibilidade e o Inter também está atento, porque este rumor de conversa do Thiago Maia com o São Paulo pode, de alguma forma, caracterizar um aliciamento por parte do São Paulo, visto que ele só poderia abrir conversas com o Thiago Maia a partir do dia 1º de julho. A gente sabe o que acontece no futebol, né, aquela coisa toda, né, talvez até por representantes informais nesta negociação, para que ele daqui a pouco assine contrato já a partir do dia 1º de julho, mas o Inter está, né, de olho nessa situação e se entender que o São Paulo está dificultando a negociação da renovação do Inter com o Thiago Maia, pode acionar, né, a FIFA caracterizando o aliciamento por parte do tricolor paulista. Eu, sinceramente, acho que o Inter tinha que deixar aí, tá? É uma derrota financeira, mas o Thiago Maia, sinceramente, não tem agregado muita coisa ao Internacional. Eu acho que o Inter deveria ter colocado ele numa negociação nesse começo de temporada, uma troca com algum outro jogador. Não sei se ainda dá tempo de fazer isso, mas é um peso hoje no elenco do Internacional, porque ele tem um ótimo salário, e pela trajetória que ele teve como jogador profissional, é entendível, né, que o Inter pague isso, só que no Inter não deu certo. Infelizmente, né, não foi o grande jogador que foi no Flamengo, no Santos, no Lille e aqui no Inter, né? Infelizmente, não aconteceu. Então vamos ver o que acontece. O Inter tem otimismo em renovar com esse atleta. O que tu sabe que tem um custo-benefício excelente, gente, é comprar carro lá na Gigante Veículos, porque são carros de procedência, só carro 100%, né, com garantia, com procedência, com a certeza, né, de tu não te incomodar tendo dor de cabeça no pré e no pós-venda. E, óbvio, né, aquele seminovo com cheirinho de novo ou até mesmo carro zero, você encontra lá na Gigante Veículos, que fica localizada na Avenida Central 1068 em Capão da Canoa, mas a Gigante também pode ir até você, tá? Então o importante é você chamar a Gigante aqui nesse WhatsApp ou segui-la lá no Instagram, no @Gigante Veículos, para ficar por dentro de todas as novidades da loja, tá bom? Uma notícia também pode impactar muito o futuro do Inter, gente. Isso porque, né, o ídolo Paulo César Tinga, ele que fez o gol, né, da Libertadores da América lá em 2006, também esteve na conquista da Libertadores de 2010, esteve no CT do Parque Gigante numa reunião com o diretor executivo Fabinho Soldado e com o diretor técnico Abel Braga, né? O Fabinho foi companheiro do Tinga em 2006, o Abel foi técnico do Tinga em 2006 também. E não foi uma visita aleatória, tá? Existe um movimento claro dentro do Inter de tentar uma aproximação com o Tinga.
O Tinga que já trabalhou com futebol lá no Cruzeiro, logo que pendurou as chuteiras, mas neste momento ele não tem interesse em trabalhar com o futebol, em ser um executivo, em ser um coordenador técnico. Ele está com várias frentes de atuação, né, como um empresário, como um empreendedor, né, que a gente sabe que o Tinga tem nessa veia. E ele recentemente, né, deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha falando sobre o seu desejo de ver o Inter com o CT mais bonito, né, e com a melhor estrutura do futebol brasileiro, e que, né, seria lá no CT do Parque Gigante, onde o Inter já tem, né, uma ótima área, localizado no ponto mais bonito de Porto Alegre, né, próximo à orla do Guaíba. E, bom, ele entende que poderia ser feito um movimento, né, de união entre colorados bem-sucedidos financeiramente, e cada um, né, dando um pouquinho, a gente conseguiria chegar num valor importante para fazer, né, essas mudanças no CT do Parque Gigante, e não necessariamente construir a cidade do Inter lá em Guaíba, no projeto que está orçado aí em 130 milhões de reais, tá? E isso conversa direto com uma obsessão que tem o executivo Fabinho Soldado, tá? Ele entende que o Inter precisa modernizar sua estrutura e, de alguma forma, começar de uma vez a integrar a base ao profissional. Essa distância entre Porto Alegre e Alvorada, e até mesmo, né, o poder de convencimento do clube para contratar jogadores para a base, colocando esses meninos lá em Alvorada, também não tem sido algo fácil, tá? Então, daqui a pouco, uma integração com o profissional, ficar mais perto ali, né, do dia a dia do grupo principal, até mesmo o futebol feminino também aparecendo nessa estrutura, né, o clube poderia dar um salto significativo, né, para melhorar e ter melhores resultados, tá? O Inter entende, né, que isso poderia melhorar a formação de jogadores, adaptação e evolução dentro do clube. Mas vamos ver, né? Ainda é algo bem longe de acontecer, somente, né, uma tentativa de aproximação, o que eu acho que o Inter deveria fazer com outros, né? O Inter tem o privilégio de ter grandes ídolos morando aqui em Porto Alegre, que acho que podem ajudar de alguma forma, não necessariamente financeiramente falando, mas aglutinando. Cito aqui, né? Tinga, Falcão, Carpegiani, D'Alessandro, Rafael Sobis, Índio, né? Todos eles estão morando aqui em Porto Alegre. O Kleimer mora em Porto Alegre também. Então, cara, eu acho que esses caras têm história, têm conhecimento e podem agregar, né, dentro de um contexto aí que o Inter tá precisando. Agora respira fundo aí, porque a pauta não é boa, tá? Estive lá em Alvorada ontem à tarde e o Inter levou 3-0 do Sport Recife na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. É claro que o resultado não conta a história do jogo, preciso ser justo aqui. O Inter criou várias chances, o Inter teve bola no poste com Alisson, lateral esquerdo, o Inter teve duas oportunidades sem goleiro, que o Gustavo Huguin, que jogou de centroavante, acabou desperdiçando. O goleiro, né, do Sport, o Eric, ele teve uma ótima atuação, fazendo 2 milagres e ainda defendeu um pênalti cobrado pelo Alex, que foi a grande atração aí desse time. O Alex jogou como um segundo volante, como um camisa 8, teve alguma movimentação, tem um lance aí que vocês estão vendo, que ele dá um passe maravilhoso pro João Vitor, que acaba perdendo o gol. Só que assim, né, gente, não pode esse time criar tantas oportunidades e não fazer um mísero gol sem goleiro. Jogando a Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20, o que estão fazendo com a base do Inter, gente? Eu entendo que tem trabalho, que os profissionais estão lá, né, estão se esforçando, só que, poxa vida, o Inter já tá fazendo um fiasco de jogar a Série B do Sub-20. Aí tu vai para 2 rodadas, toma 3-0 do Curitiba, toma 3-0 do Sport dentro de casa, poxa, aí fica difícil, né, da gente ver algo positivo aí nessa pontinha do iceberg que é o Sub-20, que é o que a gente vê, né? Sei que tem categorias aí, a Sub-17, a Sub-15 que estão bem, mas caramba, né? A derrota dói muito, né? Mas de qualquer forma, né, o Inter agora volta a campo no final de semana, né, contra o Gaúcho de Passo Fundo, né? Joga pelo Campeonato Gaúcho, onde é líder do seu grupo, para ver o nível, né, que é o futebol gaúcho de base. Mas, né, quanto ao Campeonato Brasileiro, o Inter joga contra o Botafogo de São Paulo e é bem provável que o Inter não consiga classificação à Série A do Campeonato Brasileiro. Tem um detalhe, tá? Ano que vem, ou melhor, neste ano, não haverá rebaixamento no Sub-20. E aí, né, pode ser que a próxima edição do Brasileirão seja por ranking de clubes. E aí o Inter retorne à Série A, mas não seria pela sua própria força, né, porque o fiasco ele é grande, né, nas categorias de base do clube nesse momento, tá?
Poderia trazer alguns destaques aqui, né? Mas sinceramente um time que toma 3-0 é difícil a gente encontrar destaque. Tô bem decepcionado com a atuação do Pedro Cauã. Para mim foi muito mal e justifica, né, o porquê o Pesolano não oportunizou ele no Campeonato Gaúcho desse ano. O João Dalla Corte é outro, né, que ainda está na base do Inter, né, a dupla de zaga do Pedro Cauã, também não justifica. O Gustavo Guin perdeu gols feitos, o Raikkonen muito mal no jogo. Então assim, né, é difícil, né, a gente ver uma perspectiva boa, né, de logo entregarmos jogadores ao plantel principal. Tá bem? Não esquece que nesta quinta-feira temos mais jogos pela Copa Libertadores da América, pela Copa Sul-Americana e também, gente, pela UEFA Europa League. Então, nesta quinta-feira, estamos falando de Platense e Corinthians, jogando lá na Argentina, Santa Fé e Peñarol, jogando na Colômbia, Rosário Central e Independiente Del Valle, jogando na Argentina. Na Sul-Americana tem Botafogo e Caracas, além de Carabobo e Red Bull Bragantino. Já na UEFA Europa League tem, né, o Bolonha contra o Aston Villa e o Porto contra o Nottingham Forest. Então são vários jogos e tu sabe, né, que todos os jogos estão disponíveis para palpitar lá na KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Sempre lembrando, jogue com responsabilidade, a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos. Tá bom, gente? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!